que você vê isso, Damião? Qual seria a análise assim para uma pessoa que chega a fazer isso, a cometer um crime e dizer, eu matei por amor? Fernando, como disse, né, nada justifica nenhuma agressão, muito menos chegar a um nível, né, tão alto como tirar a própria vida de outro ser, com a justificativa que ama a pessoa. A gente já fez um apanhado histórico, como você mesmo disse, e quando eu falava, eu me lembrava muito mesmo da história de Romeu e Julieta, que tenta romantizar, né, a morte por o amor, né? Tenta romantizar isso. E aí, se a gente fosse até para uma situação cultural, quantas e quantas vezes, Fernando, e você já deve ter escutado essa história, né? Que muitos homens matam até por uma questão de concretizar sua masculinidade, né? Então, eu tive essa mulher e ninguém pode ter mais ela. Quantos e quantos homens, né? Isso é algo até, assim, ultrapassado, né? Os nossos avós, talvez a gente escutou essa história dos nossos avós, dos nossos tataravós, né? Ali do tempo mesmo de Lampião, né? No qual, ó, essa mulher é minha e ninguém toca. E se ela tentar separar de mim, eu mato ela para que ninguém tenha ela. E aí a gente vê várias circunstâncias, né, que mostram, e detalhe, a gente está falando aqui, mas é importante falar isso, que Fernando já falava desde o início do programa. A gente está falando do lado do homem, mas acontece também do lado da mulher. E aí, uma das justificativas, a gente tem vários estudos científicos que mostram, primeiramente, a imaturidade, né? Muitos homens e mulheres têm uma imaturidade. O segundo ponto, às vezes vem de uma família, Fernando, que não teve a questão do significado do verdadeiro carinho. E às vezes a pessoa ela entra no relacionamento e coloca a responsabilidade da sua felicidade na outra pessoa. Então, se a pessoa ela consegue, muitas vezes nos primeiros momentos, né, tenta satisfazer as pessoas de todas as formas, aí a pessoa diz, não, é alguém que vai me fazer feliz. Eu coloco sobre ela a responsabilidade de eu ser feliz, né, de eu conseguir ser feliz. E aí, se essa pessoa vai-se embora, o sinal de felicidade que eu tinha desaparece. Então, se ela não me vai fazer feliz, também não vai fazer ninguém. Então, às vezes pode vir de uma família, então eu tenho a imaturidade, uma família desestruturada. Eu tenho também a questão da dependência afetiva. Muitas pessoas, né, elas, por alguma situação, estrutura ali na sua autoestima, que no caso seria a baixa estima, faz com que o sujeito, ele se realize pessoalmente no outro. Então, o que é que acontece? O outro, às vezes pega até o outro e coloca no lugar de Deus, né? O outro é o Deus para mim. É a pessoa mais linda, mais inteligente, como ela, como ele, não há outro, né? Começa literalmente, Fernando, eu já peguei casos, e você conhece, né, todo o processo histórico que eu tenho, de acompanhamento também de casais, literalmente se faz um altar para aquela pessoa. E aí, Fernando, se eu não tenho mais aquela pessoa que é referência, eu me desespero. Aí o problema de a gente colocar, né, e focar a nossa felicidade em uma pessoa. Porque se eu não tenho mais aquela pessoa para me fazer feliz, eu vou me desesperar. E aí o desespero aumenta ainda mais quando aquela pessoa não quer ficar comigo e quer ficar com outro. Aí que bate mesmo o desespero. E a pessoa, né, por essas circunstâncias, sempre há uma estrutura psicológica por trás, né, bastante sensível, uma estrutura psicológica bastante assim delicada, frágil, faz com que você não vê o outro como alguém para você construir uma vida, mas você vê o outro como um objeto. Então eu tenho um altar, coloquei aquela pessoa, né? É ali onde, eu não tive o amor do meu pai e da minha mãe, então esse outro vai ter a responsabilidade de me dar. A minha autoestima, eu sou feio, eu não sou inteligente. Mas o outro é inteligente, aí eu vou projetar as minhas dificuldades, os meus limites nessa outra pessoa, entendeu? Então existe toda uma estrutura psicológica. E aí, muitas vezes o problema está na pessoa, né? Que começa a ameaçar. Para ele ou para ela, o problema é o outro, mas na realidade é ele que precisa de ajuda.
E aí, para a pessoa que está nesse relacionamento, você falando, e eu me lembrava, como é importante, Fernando, a gente viver as fases do relacionamento. Como é importante. No primeiro momento, já quando você conhece a pessoa, você saber o histórico da pessoa. Você saber de que família vem. Fernando, eu acho que você se lembra, né, que quando a gente ia namorar, né, antigamente, a primeira coisa que perguntava, vem de que família? Qual é a base familiar daquela pessoa? Qual é o histórico emocional de relacionamento daquela pessoa? Aí vem a fase do namoro. Aí eu vou namorar, eu vou conhecer, que a gente precisa saber como é que tá como é o dia a dia daquela pessoa. Mas hoje, infelizmente, né, a gente, até por uma dependência, aí entra outro motivo, né? Até por uma questão de dependência afetiva, eu encontro a pessoa na festa, no outro dia eu já estou com um casamento marcado. E eu não sei nem como é o outro. Né? Como é que o outro se comporta no momento de adversidade. Então a gente entra nesse processo e nesses pontos.